vamos dizer assim, que relaciona a parte, os dois conceitos aí de compressão e tração na mesma estrutura, tá? Então, toda treliça, ela tem por padrão a força de tensão, né? Ela está trabalhando simultaneamente nas junções ali, com pressão e compressão. Então, tem peça que sofre pressão e tem peça que sofre compressão, dependendo do ponto que você está olhando. Boa noite, Robson. Vamos lá, então. Vou compartilhar aqui agora. Já temos aí um... Ok. Deixa eu clicar aqui. Então... Nossa, tá com data antiga ainda. Ah. Uma data 19. Então, a parte inicial aqui, pessoal, continua a mesma, tá? Eu deixo o registro aí sempre dos exercícios que a gente trabalhou, mas por questão de ter um documentário aí mesmo, tá? Ter vamos dizer assim, um memorial, né, dos exemplos, dos modelos aí que a gente trabalhou aí dentro do curso, tá? Então eu coloquei, incluindo da aula passada que eu tinha falado para vocês lá, né, da gente dividir a carga meio a meio, ou seja, metade para o aço, metade para o concreto, aonde eu estou jogando a parte, né, vamos assim, eu estou distribuindo a carga, então, meio a meio, né, ou seja, colocando dos 800 mil newtons, eu estou jogando 400 mil para o aço e 400 mil para o concreto. Quando a gente faz isso, muda o dimensionamento vai mudar o dimensionamento da barra, que vai então estar aí funcionando como um sistema de sustentação, né, de reforço para essa coluna aí, né, fazendo o papel dele então de ajudar aí no suporte da carga aí, né, de fazendo o papel dele de, vamos dizer assim, apoio aí principal, tá? Vamos lá. Deixa eu só arrumar aqui uma figura, pessoal. Então, vamos lá. O que a gente tem, então, quando você faz, então, a divisão meio a meio, você entra de novo em todo aquele processo de calcular, né? Usamos aí aquela expressão que eu falei para vocês de equacionamento da compressão, né? Da compressão não, do encurtamento da estrutura quando ela está, né, submetida a uma carga. Como nesse caso não é só concreto, é concreto e aço, então eu tenho, na verdade, uma compressão dessa estrutura igual para o aço e para o concreto. Então, mesmo que eu tivesse, por exemplo, madeira misturada com essa estrutura aí, né, que eu tivesse uma coluna de madeira aí no meio, né, eu teria, então, uma compressão de 3 materiais, mas esses 3 materiais, eles estariam eles sofreriam a compressão da mesma forma, né? Ou seja, o encurtamento que a estrutura vai sofrer devido a essa carga, ela é igual para os 3 materiais. Então, com base nisso, a gente vai ter essa formulinha aqui, né, que é a parte do concreto, mais, né, vezes a módulo de elasticidade do aço e a área do aço, e do outro lado, a parte do aço vezes a do concreto, considerando que a área do concreto vai ser... deixa eu arrumar de novo aqui, pessoal, que agora que eu vi que estava errado no exercício passado e ainda está errado aqui. Pelo menos a hora que salvar aí vai ficar tudo certo. Então vamos lá, aqui é PA. Ainda bem que eu gosto de repassar, assim fica sempre certo aí. Aqui é o EA. Então, aqui para ficar a diferença. Então, do outro lado, nós temos... Opa. Do outro lado, nós temos o PA também.
E aí sim o EC está multiplicando, então 90.000 menos A. Esse 900 aqui ele estava errado, tá? Foi o que eu corrigi, mas acabei não mudando no arquivo, acho que eu não salvei com a alteração aí. Agora tá certo. Nós chegávamos então a um valor, né, de diâmetro dessa barra que era de 60 milímetros, né, um pouco mais de 60 milímetros aí, mas 60 milímetros já é o suficiente para saber que a espessura, né, ou seja, que o diâmetro da barra, ela tem que ser um diâmetro aí maior do que 2 polegadas. E o fato de ser maior que 2 polegadas, eu já tenho que acrescentar, tá, por uma medida de segurança, eu já tenho que acrescentar mais meia polegada, tá, o que dá, então, essas variações de... Boa noite, Francisco. O que dá, então, para nós essas variações de meia e meia polegada, tá? Então, por medida de segurança, né, embora a gente faça a continha aí, divide 60 por 25,4, que dá 2,37, né, que vamos assim, na unidade comercial, ou seja, né, em quartos, metades ou oitavos de polegada, o que a gente acharia para comprar seria, né, uma barra aí com espessura de 2,5, ou seja, 5,5 polegada aí, tá? Então, a resposta aí seria 60 milímetros ou em polegadas, 2,5 polegadas ou 5,5, né? 5 polegadas e meia, tá? E aí eu coloquei a outra forma da gente resolver, que seria, então, partindo direto da fórmula, né, da proporção PC, parte da carga lá por ECAC, e PA sobre EA, AA, que é a parte no aço, né? O ΔLC igual ao ΔLA, tá? Então, se eu fizer meio a meio, na verdade, eu vou ficar, né, com meio de P, como é metade da carga, os dois. Então, as duas metades, elas se cancelam, eu fico só com a expressão EA vezes A igual EC vezes EC, tá? Então, a conta, ela se resume aí mais fácil, tá? No entanto, a gente tem que encontrar o mesmo valor, que é o valor aí de 5 polegadas e meia, tá? Então, dá um pouquinho de trabalho aí, mas é tranquilo de fazer também. Aí, pessoal, hoje, né, eu vou falar aí 2 exercícios, um deles para a gente fechar essa parte de tensão normal e também de tensão de cisalhamento, que é, na verdade, o exemplo, né, vamos dizer, o modelo do que eu tinha mostrado para vocês aí, tá logo acho que tá na nossa terceira ou quarta aula, quando eu falei para vocês lá do chamado diagrama tensão-deformação, tá? Então, o diagrama tensão-deformação é aquele gráfico lá onde a gente vê, né, que quando a peça, aquela peça de aço, ela é submetida a uma carga, ela apresenta, então, aquele gráfico que mostra, né, a deformação da peça, né, até ela ou quebrar, né, se dividir em duas partes, ou então ela ir, né, fazendo ali aquela cintura no meio da peça até que ela fique, né, vamos assim, vá aumentando aí o seu comprimento, e da onde a gente tira algumas variáveis aí relativas a, né, como informações aí da peça, incluindo a tensão da peça, né, e também os valores de tensão normal dela, assim como o valor de tensão de cisalhamento. O que eu coloquei para vocês é exatamente, né, o modelo de um corpo de prova de uma peça de madeira, tá? Então, a pecinha de madeira, ela é cortada nesse formato que vocês estão vendo aí, tá? Esse formatinho de I. E essa pecinha é uma pecinha pequena mesmo, tá, pessoal? A pecinha igual tá colocada aí, é uma pecinha geralmente de 2,5 centímetros, uma pecinha bem curtinha ali, que você coloca, por isso que é chamado de amostra. Então, ela é uma pecinha bem curtinha, que tem 25 milímetros, né, que a gente chama de largura, tá? Mas ela é 2,5 centímetros de largura, e aí ela tem aqui, né, na verdade, essa largura que ele está chamando seria o comprimento dela, da base aqui, tá? Até a outra base lá em cima, tá? Então, essa parte que está indicada aqui, o B e o T, é o que a gente vai calcular aqui, que são a espessura da peça, tá? Então, o Bzinho, ele é a espessura da peça, e esse Tzinho, ele corresponde à altura aqui desse rebaixo, tá? Que a peça tem, né? Na verdade, essa parte, na verdade, não é o rebaixo, é a parte
superior da parte rebaixada aqui, aonde você tem esse Tzinho, né, que seria aonde você engancha aqui as peças lá né, que a gente chama de garra da máquina de ensaio de tração, para daí você ir lá, né, e programar a máquina para ela ir puxando, né, essa pecinha aqui por essa orelha, e pela orelha de cima e pela de baixo. Então veja que é igual, tá? A mesma área, né, o mesmo Tzinho que você tem em cima é o valor de baixo, tá? E aí você coloca as garras nas extremidades e vai puxando até ela quebrar, até ela, né, trincar. Quando ela trincou, aí você sai com os valores aí de tensão normal e tensão de cisalhamento dessa peça, tá? Então esse é basicamente o teste que é feito em madeira, seja o tipo de madeira que for, tá? Aí você pega, manda fazer, né? Eu quero saber se essa madeira aqui é boa, se ela é forte. Você vai, né, manda fazer um corpinho de prova nesse formato aqui, tá? E aí você coloca lá na máquina de ensaio de tração e vai sair, então, né, qual é ali a curva de tensão, deformação desse tipo de madeira lá que você escolheu, para você saber, né, ou para saber se ela é mais resistente que a que você quer usar ou menos resistente, tá? Então, esse é o teste padrão. E nesse caso aqui, tá? Então, nós conhecemos a carga, ou seja, vai então a garra dessa máquina, ela vai puxar tanto em cima quanto embaixo com uma força de 10 kN, ou seja, né, é como se você tivesse, na verdade, aí colocando uma carga em cima dessa pecinha de madeira aí de mais ou menos 1 tonelada, tá? Porque nós estamos considerando que o G é 10, então 1000 vezes 10 vai dar o 10.000, certo? Que seria aí os 10.000 newtons. Então é como se eu colocasse aí nessa garra, eu vou mandar depois ali a máquina ir puxando até ela chegar a esse valor de carga aí, né, de 1 tonelada aí, ou 10 kN, tá? Então o que a gente sabe aí é o seguinte, que a tensão normal, né, que essa madeira suporta é de 12 megapascal, tá? E a tensão de cisalhamento, ou seja, aquele momento onde ela vai quebrar, é de 1,2 megapascal, né? Ou seja, 10 vezes menor aí que o da tensão, né? Então, uma coisa é ela suportar a carga para esticar, né? Ou seja, para fazer aí a elongação, e a outra é ela suportar, né, a força no sentido de que a tensão de cisalhamento vai uma hora, se não quebrar ela no meio, uma hora ela vai quebrar uma dessas orelhas aqui, ou em cima ou embaixo. Quando isso acontecer, significa que você atingiu o nível de fragilidade do material, então, assim, quebrou, tá? Vai esticando até a madeira quebrar. Então, esse valor é medido a hora que, né, ou um pouquinho antes do momento que ele quebrar. Então, ou se quebrar na orelha, ou se quebrar no meio, mais para cima, mais para baixo. Enfim, no ponto que ele quebrar é onde você atingiu a tensão de cisalhamento. E essa tensão, ela está estimada, né, para essa dimensão de corpo de prova de madeira em torno de 1,2 megapascal, tá? Então, o que a gente quer nesse exercício é exatamente achar essas dimensões B e T, tá? De modo, então, que as duas, né, ou seja, esses valores, eles são atingidos ao mesmo tempo. Então, ao mesmo tempo que a estrutura, ela quebra, ela também estica, tá? Então, nesse momento que ela quebra, esses dois valores aqui vão ser lá calculados automaticamente pela máquina para saber, né, se esse é o valor realmente aí, ou que valor foi esse, né, que atingiu aí o valor máximo, né, de carga para essa peça aí. Então, esse valor de 10 kN é o que faz com que ela chegue nesses dois valores, 12 megapascal para tensão, para tensão normal, e 1,2 para tensão de cisalhamento. Tá? Considerando, então, que a amostra ela tem 25 milímetros de largura, tá? Então, vamos lá, vamos tomar os dados dessa informação aí, tá? Primeira coisa, né, a tensão, então, tá? Só lembrando, eu estou colocando o Tzinho aqui, o Tzinho significa, tá, aonde é que a madeira vai sofrer tensão de tração e depois aonde que ela vai sofrer tensão de cisalhamento, tá?
Então, a tensão de tração, ou seja, onde ela vai ser tracionada, quais são os pontos de tração da peça? É a orelha aqui de cima e essa orelha de baixo, tá? Por isso que eu coloquei aí o sigma Tzinho de admissão. Então, esse valor ele é de 12 megapascal, aonde a gente tem, então, o valor da carga, né, do peso que está sendo aplicado aí, que é 10 kilonewtons, dividido pela área em milímetros quadrados, tá? Lembrando que se a gente tem a medida em megapascal, a área é automática, né, que eu tenho uma medida aqui em milímetros quadrados. E na parte de baixo aí nós vamos ter, então, né, eu coloquei na parte de baixo que eu vou substituir esse valor de P da carga pelo valor que está sendo aplicado aí, de 10 kilonewtons, e, portanto, dividido pelo valor de área, que é o que nós queremos saber, né, já que eu tenho aqui o valor de tensão, para a gente poder achar, então, né, com base nesse valor de área, a gente poder achar as medidas B e T, tá? Só que nós vamos precisar das duas, certo, pessoal? Então, por enquanto, nós vamos achar um fator, tá? Então, o que ele está chamando de A aqui, só para vocês saberem, tá? Essa coisa que ele está chamando de largura, eu já vou mostrar melhor o desenho aqui, tá, pessoal? Seria, se você olhar essa peça aqui de lado, tá? Então, a gente está olhando ela de frente, ela é uma peça tridimensional. Então, pense que aqui você tem um comprimento ali para o fundo, tá? Ela tem aí uma dimensão que se prolonga. Então, essa areazinha aqui, se eu virar ela para o lado, você vai enxergar, tá, uma outra figura aí que daí tem o comprimento dela. Então, o que ele, né, chamou aí, vamos dizer assim, o que é a área, ou melhor, o que é isso que ele está chamando de A aqui, tá? Que seria a área dessa superfície aqui, tá? Então, esse Azinho aí que ele está definindo, aliás, perdão, gente, não é a área, que seria a largura dessa amostra, tá? Então, quando ele fala em largura, ele, na verdade, seria um valor que a gente chama para espessura da amostra, tá? Então, essa largura, que a gente chamaria, na verdade, de espessura, tá? Ela vale 25 milímetros, tá? E essa espessura, então, vamos dizer assim, que é chamado de largura, para eu saber, né, o quanto ela mede em área, eu teria que multiplicar por essa altura aqui, que é o valor B dela, tá? Então, eu só posso ter as dimensões dessa madeira aqui, vamos dizer assim, se eu multiplicar a largura dela pela altura que ela tem, tá? Então, isso seria, o que é a largura? 25, e a altura, que é o Bzinho, ele seria, então, essa altura aqui, tá? Então, se isso é, né, vamos dizer assim, a espessura dela, ou o que ele chama de largura, né, o B seria a altura, tá? Isso daria, então, o que a gente está chamando aí de área da madeira. Só corrigindo aqui, pessoal, que área da madeira em milímetros quadrados. Deixa eu colocar aqui. Tá, então, a espessura, A, né, vezes B. Então, 25 vezes B, sabendo que eu tenho a tensão de admissão, que eu tenho o valor da carga, se eu dividir, então, né, os 10.000 pela área, vamos dizer assim, eu teria esse valor 12. Mas como eu não tenho o A, né, o que eu tenho é o valor 25 vezes B, né, que é a largura vezes a altura, que é o valor de B, então, substituindo, né, esse A vezes B por 25B, trocando de lugar o 25B com o 12, né, que é a tensão, eu teria, então, que a altura aí dessa peça, ela seria, então, de 33,33 milímetros. Só... Ah, tá, eu lembrei aqui, pessoal. Espera aí. Eu sabia que eu tinha uma figura aqui, só não sabia que ela... Calma, abrir com... white. Outras opções.
Tá, eu vou abrir o Whiteboard, fica mais fácil dele. Senão eu desenho de novo aqui, não tem problema. Tá, então deixa eu desenhar de novo a figura aqui para vocês entenderem o que está acontecendo aí. Então a nossa figura é essa daqui. Tá, então essa é a nossa pecinha. O que nós queremos, na verdade, é apenas esse Tzinho que está aí, tá? Então, deixa eu ver se eu consigo aí desenhar esse T, tá? Então, nós teríamos aí, para esse T, uma peça que seria... seria isso, só que você está olhando ela assim, pessoal. Então, essa peça, ela é tridimensional. Aqui. Um pouco chata mesmo de desenhar. Eu não estou conseguindo aqui. Vamos lá, achei aqui. Peraí. Agora sim. Tá, não tá muito bom aí, mas seria mais ou menos isso, tá? Então, na verdade, o que a gente está chamando de A aí seria isso daqui, ó. Isso daqui, tá? É o valor do A, tá? E essa parte daqui, então, né, vamos assim, essa cintura dele seria o B, tá? Então, quando a gente está falando aí de área, né, quando a gente está falando onde está aplicada a tensão aí, né? Então, seria aí a área da madeira em si, né, o AM. Ele seria essa espessura, tá? Esse, né, vamos dizer assim, comprimento aqui, tá? Seria aí que a gente, como eu falei para vocês, a espessura da madeira multiplicada por esse valor B, tá? Então, é como se eu estivesse multiplicando altura vezes largura, tá? Ou espessura vezes altura, tanto faz. Eu estou multiplicando isso por isso, ó. Isso aqui é o valor, então, que você tem relativo à área. Então, na verdade, essa medida aqui que vocês estão vendo, só para entender melhor, ela é a mesma que está aqui, pessoal, ó. Ela também é essa medida aqui. Tá? Que então justifica a gente estar trabalhando, na verdade, com um valor de área, tá? Que é esse, é largura, tá? Vezes profundidade, ou largura vezes altura, tanto faz aí. Você tá olhando aqui, na verdade, é uma camadinha bem fininha, tá? Ela é bem espessa, eu desenhei aqui exagerado, mas o que você teria seria isso, ó, A vezes B. Só que isso daqui, tá? A gente já conhece. Isso aí o problema falou pra gente que vale 25 milímetros, tá? Então é 25 milímetros que multiplica B, tá? E é por isso que quando, né, a gente volta aqui, então, a gente olha a figura, tá? Você tá vendo, então, o quê? Que
esse A vezes B, né, o 25B, na verdade, ele é a área que forma a figura, e como eu tenho 12 aqui, eu posso, né, trocar o B de lugar com o 12, como é uma multiplicação, que não vai alterar nada. E aí eu vou ter a medida, então, desse B, que seria 33,33 milímetros, ou seja, né, não é uma coisa... 3 centímetros, né? Você tem um pouco mais, 3,3 centímetros de largura, né? Então, de espessura por 2,5 de profundidade, tá? Então, essa largura aqui da peça ela vale 33,3 ou 33,33 milímetros, tá? Então seria 3,33 centímetros ou 33,33 milímetros. Qualquer uma das medidas está correta. E para a gente achar essa parte de cima da peça, que seria, né, a altura aí das orelhas que ela tem, aí para essa situação aqui nós temos que considerar então que a tensão que eu vou trabalhar é a tensão cisalhante, ou seja, é onde existe, na verdade, aí o ponto de fragilidade. Por quê? Para você ter, né, esse pega, né, vamos assim, para você ter esse ponto aí de conexão entre a garra do equipamento e a peça, você tem que construir essa orelhinha aí, né, você tem que fazer esse rebaixo aí na peça para você poder encaixar ela. Mas acontece que ao mesmo tempo, né, que você faz isso, você também, na verdade, fragiliza a peça, né? Então, vamos dizer assim, não é que nem a peça lá de aço, por exemplo, que você faz uma rosca nela, e aí você consegue encaixar, então ela está puxando a peça como um todo, tá? Então, esse formato aí da peça, né, para a máquina, ele acaba deixando um ponto de fragilidade aí, mas que acaba sendo uma referência para você saber, então, o ponto de, né, aonde vai ocorrer esse cisalhamento aí, tá? Então, esses 1,2 megapascal, tá, é o valor de tensão admitindo-se que vai ocorrer o rompimento, né, que a peça vai romper. E a pergunta é a mesma, tá, pessoal? Então, se eu tenho 1,2 megapascal de tensão de cisalhamento, eu vou ter agora essa força aqui não mais como carga, eu vou ter ela como força cortante, ou seja, a força que vai ser capaz de, né, segmentar a minha peça em duas partes, tá? E essa força ela vai estar dividida, então, pela área, vejam só, ela vai dividir a área de contato que ela está. Então, a garra ela está pegando só essa parte de cima e só a parte de baixo. Então, essa parte do meio aqui é como se ela não existisse, tá? Então, ela não está fazendo parte, vamos dizer assim, do nosso cálculo aqui, tá? Só que, da mesma forma, para eu calcular esse Tzinho, vamos voltar aqui de novo, eu vou ter que trabalhar, então, agora só a parte de cima. Então, a gente vem aqui e desenha aí só a partezinha da orelha. Espera aí, pessoal, que está muito torto aqui no desenho. Vou melhorar um pouco isso. Tá, então o que eu teria aqui é isso. Tá, onde essa altura aqui é o T, que é aí o objeto nosso de cálculo. Tá, então essa alturazinha aí é o T. E lembrando de novo que eu tenho, tá? Vou desenhar um pouco mais curto aqui para dar uma ideia agora. Agora acho que ficou melhor aqui, tá? Então, essa parte aqui é o A. Vou desenhar. Então, de novo, essa aqui seria aí a área, né? Vamos dizer assim. Então, de qualquer forma, né, o contato, ou seja, o que eu estou olhando, lembrando que o que a gente está, né, onde a garra está pegando, na verdade, seria essa superfície aqui que a gente está contando, tá, pessoal?
esse cálculo, né? Assim como quando está ocorrendo aqui a tensão ela está ocorrendo aqui, ó, nessa área aqui, ó. E é por isso que a gente multiplica, né, vamos dizer assim, o A vezes o B, tá? Então, embora a gente tenha aí uma extensão, o que eu tenho, na verdade, né, é um prolongamento desse comprimento aqui, tá? Que está aqui, ó, lateral, vezes essa espessura aqui, tá? Então, o que a gente tem aí é, para aqui a parte de cima, né, do Tzinho aí, isso também é A, e aqui para baixo ele também é A, tá? Então, esse A aí, ele se prolonga, tá? Em toda a superfície da minha peça aqui, nos 3, tá? Se eu cortasse, né, só aqui quando a gente calcula a parte do meio aqui da tensão normal, é como se eu estivesse desconsiderando aqui essa parte, né, de cima e de baixo, tá? Na verdade, não. Ela tá entrando porque ela é, como eu falei para vocês, ela é um prolongamento aqui, ela é uma espessura, né? Ela é tudo isso daqui, tá? Oi, Thaís, boa noite. Eu perguntei para a turma e falei exatamente isso. Falei, gente, eu acho que para alguns não estava aparecendo aí a disciplina no calendário, porque demorou, a gente demorou quase uns 20 minutos para começar a aula, que eu estava esperando vocês entrarem aí. Mas deu certo, né? Sem problema de sinal hoje. Sem problema de instabilidade do Teams. Então, pessoal, tá? Só para vocês entenderem que a gente está trabalhando puramente com a geometria dessa figura, tá? Para poder, vamos dizer assim, fazer esse cálculo da espessura dela, tá? E também aqui do Tzinho, que é a espessura dessa, né, orelha dela aí, tá? Então, quando a gente está calculando aqui, na verdade, o A vezes T, é porque eu estou, né, olhando para a figura. Deixa eu fazer um negócio mais decente. Opa! Então, quando eu estou olhando, na verdade, a figura, eu estou olhando isso daqui, né? Quer dizer, a garra, ela está pegando aqui. Então, ela está olhando aqui, na verdade, ela está encostada em toda essa superfície que está aqui embaixo, ó. Só que ela grudando aqui na parte, né? Como a gente considera que é sempre na superfície, então a superfície de baixo aqui, tá? Só para vocês terem uma ideia do que é. Deixa eu fazer um desenho aqui. Tá, então é como se a gente estivesse vendo a peça aí nessa parte. É aqui que a garra, né, ó, é aqui, nessa região aqui, que a garra está grudada. Então, nessa área onde ela, né, nessa parte embaixo onde ela está grudada, né, você tem aí a parte, né, da espessura, tá, que é isso daqui, e tem também a parte do azinho aí, que é esse que a gente está trabalhando. Ó. Então, na verdade, você está enxergando aqui, né, o que você está enxergando ali embaixo, aqui nessa superfície de baixo, é o A vezes o Tzinho, tá? É o A vezes T aí. E aí, voltando então para o nosso desenho aqui, o que nós vamos ter então, né, na orelha, eu até coloquei aí para vocês, né, então, a área da orelha, ela vai ser o quê? O comprimento, né, então, a espessura da peça, que é 25, vezes o T, tá? Então, lembrando que mesmo a garra grudada nessa parte de baixo aqui, ela tem 25 milímetros de espessura, tá? Aí, vezes a altura, que é, né, o valor de T, que é o valor que nós queremos achar aí, pessoal. Então, vamos lá. No final das contas aqui, o que nós temos, então, é o cálculo, tá, do valor de T, mas usando o valor como referência da tensão de cisalhante, né, que é a tensão de admissão aí. Então, eu tenho 10 kilonewtons, ou 10 mil newtons, dividido, né, pela área em milímetros quadrados, que seria 25 vezes T. Aí aqui, pessoal, a pergunta é, né, então, uma orelha,
vai ser 25 vezes T. Acontece que nós temos duas orelhas nessa peça, tá? Por isso que eu falei, quando a gente faz o cálculo aqui para a parte central, eu tenho um eixo único aqui, né? Eu tenho uma superfície aqui que seria um retângulo, tá? Certinho aqui. Por isso que a gente faz só o A vezes o B lá, né? A gente considera o A vezes a espessura. Profundidade vezes espessura. Mas aqui eu tenho uma orelha em cima e eu tenho uma orelha embaixo. Então eu sei que a orelha de cima é o comprimento, né? A profundidade dela vezes a altura da orelha, tá? Então até aí tranquilo. Só que, por eu ter duas orelhas, então eu preciso incluir que a área ela é dobrada, ou seja, né, a área onde vai ocorrer o cisalhamento, ela pode ser simultânea, ou seja, ela pode, as duas orelhas elas serem arrancadas simultaneamente, ou ela pode acabar quebrando a peça num ponto mais frágil aí, mas de qualquer forma, como a gente quer saber a espessura dessa orelha, então eu tenho que considerar que esse T está sendo contado duas vezes, tá? Tanto em cima quanto embaixo. E aí, na hora de considerar, então, a área das orelhas, nós consideramos como 2 vezes A vezes T, ou seja, 2 vezes o valor da espessura, que é de 25, vezes o T, que é a altura de cada orelhinha aqui, tá? Ou se quiser fazer 25 vezes 2T, tanto faz. O fato é que você vai ficar com um número que é 50T. E como a dimensão aqui, né, a tensão, ela é 1,2, se eu trocar de lugar, né, o T com o 0,2 aqui, eu vou ficar com 50 vezes 1,2, que é 6, e dividindo 10.000 por 6, eu vou ter o valor 166,6666, né, vai dar uma dízima aí, que é arredondado para 67. Então, a nossa espessura da orelha aí, ela vai ser de 166,67 milímetros ou, né, 16,67 centímetros, tá? Então, é uma senhora orelha aí, tá? Embora, né, não pareça, na verdade, você tem uma medida menor de largura dela, tá? Que é o Bzinho, que é aqui a barriga central aqui, então você tem uma largura menor, mas em compensação ali as duas orelhas, elas vão ter cada uma, né, 16 centímetros cada uma aí, que é uma senhora orelha aí, né, se considerar, mas é por causa da garra lá do equipamento, que ele é relativamente grande, então você tem que fazer uma amostra com um valor de orelha aí bem, né, grande o suficiente aí para você ter como pegar isso. E também para você ter isso em termos de, vamos dizer assim, para você ter realmente uma quantidade de material suficiente para a quantidade de carga que você vai colocar sobre ela, né? Ou seja, nós estamos considerando que nós vamos deformar, ou seja, que nós vamos, na verdade, analisar um material que vai estar sujeito a uma carga de 1 tonelada. Então, se você reduzir isso daqui, vamos supor que, se eu colocar aqui, né, uma orelha de 10 centímetros só, tá? Ou até menos, de 8 centímetros, que seria metade aí, né? Você vai ter que diminuir a carga, porque senão você não tem esse valor de tensão aí, tá? Aí você teria que mudar o valor da carga para poder ter. Então, significa que com esse valor de carga aí, tá? A orelha ela tem que ter essa dimensão, tá? E a parte central aqui também tem que ter essa dimensão para que ela comporte aí esses valores, né, de 10 kN em cada ponta aí, tá? Então, os valores finais são B igual a 33,33 milímetros e o T igual a 166,67 milímetros, tá? Então, vamos lá, pessoal. O último exercício da nossa série aí, tá? Que é esse exercício aqui. Ele tem, então, um modelinho, tá? Padrão daquilo que a gente chama, né, de treliça, composto aí por esse sisteminha, tá? De 6 barras, tá? Então, na verdade, você tem aí 6 barras conectadas entre si, né? Pelos nós aí A, B, C, D e E, de forma, então, que você tem uma carga que, né, vale 8 kips, né? Então, tá em outra unidade aí. De novo, nós vamos trabalhar em unidades diferentes. Mas na segunda-feira eu vou passar para vocês um exercício daí com
as unidades no Sistema Internacional, tá, pessoal? Então, fiquem tranquilos que na segunda-feira vai estar com as unidades do Sistema Internacional. Então, nós temos aí um sistema de barras de treliça, tá? Que tem, cada barra dessa, ela tem, então, né, uma espessura, ou seja, ela tem um diâmetro de uma área, né, do diâmetro de 1,25 polegadas quadradas, tá? E nós queremos saber a tensão normal, né, entre os elementos AB, que é essa barra aqui, e os elementos AE, tá? Lembrando que para cada barra que você calcular, você vai descobrir, né, você vai ter, na verdade, valor de tração ou de compressão. Mas como que a gente vai saber se é tração ou se é compressão? Pelo valor da tensão. Se for positivo, vai ser tração, se for negativo, é compressão, tá? Então, agora a gente vai trabalhar também com os sinais aí, tá, da tensão, para saber se esse valor é positivo ou é negativo, tá? Ok, então, o que nós temos aí de informação? O que nós temos é o seguinte, eu tenho aí, né, entre os pontos B e E, ou seja, essa barra central aqui, BE, ela tem 3 pés de altura, tá? E entre as barras horizontais AE e ED, nós temos aí 4 pés de diâmetro, não, desculpa, nós temos 4 pés de distância, tá? E no ponto E, considera-se, né, que é possível, né, pendurar aqui uma carga a 75% do valor do P, tá? Então, se eu pôr uma carga aqui de 8 kip no ponto A, eu posso pôr 75% dessa carga P aqui no ponto E, e essa estrutura ela ainda vai suportar, tá? Então, lembrando que 0,75 de 8 dá 6, tá? Então, eu posso, no total, aí, colocar 14 kips aí pendurados, né? Desde que eles estejam a carga de 8 pendurada aqui no ponto A e a carga de 6 pendurada aqui no ponto E, tá? E aí, de novo, né, Mayala, que estava no começo da aula aí perguntando como que faz quando não tem o ângulo, tá? O exercício aí que vai dar uma referência para vocês resolverem lá o da lista é exatamente esse aqui. Então, quando a gente não tem o ângulo, pessoal, é importante ficar atento nas outras informações que vocês têm de ângulo, tá? Então, a outra informação que vocês têm de ângulo são são os dois aí catetos, tá? Então, nós temos aqui 4 pés, que é a distância entre A e E, é um cateto, e nós temos aqui o outro cateto, que é a altura, né, entre o E e o B, que tem a medida de 3 pés, tá? Então, na verdade, a gente sabe que quando você tem 3, né, e 4, o próximo valor é 5, né? Você tem geralmente uma relação aí, né, entre esses números aí, tá? Um triângulo retângulo, se você tiver dois lados que medem 3 e 4, né, se você tiver dois catetos que medem 1, 3 e outro 4, a hipotenusa é 5, tá? Não precisa fazer conta, mas a gente vai fazer para comprovar aí. E uma outra informação que nós temos é a seguinte, ó, ele está dizendo aqui que as barras da treliça têm uma área da seção transversal de 1,25 polegadas ao quadrado, ou seja, essa informação é para dizer para a gente que todas as barras, elas têm a mesma largura, né, que elas têm, na verdade, a mesma área, ou seja, se eu cortar qualquer uma delas aqui e olhar, eu vou ter uma área circular, então são todas barras circulares, eu vou ter uma área de 1,25 polegadas ao quadrado, tá? O que significa, então, que eu posso admitir que a área de cada barra ela é igual, ou seja, a área do AB é igual à área do AE, que é igual à área do BC, que é igual à área do ED, mas como a gente só vai trabalhar esse triângulo aqui que ele está pedindo, ó, AB e AE, tá? Então seria isso, essa barra aqui e essa outra barra aqui, tá? Se eu pedir essas outras duas aqui, pessoal, aí é o mesmo problema, tá? Só que você vai estar achando aí sistemas, né, diferentes, ou seja, você vai estar achando tração ou compressão para essas duas barras aqui, tá? Mas o que nós queremos aqui é o que acontece na barra B e o que acontece na barra B. E a carga, ela tem, então, um total de 8 kips. Então, vamos lá, pessoal. Esse problema, na verdade, como sempre, ele vai começar na representação do
diagrama de forças, ou seja, a nossa figura aqui, né, o nosso, vamos assim, o nosso conjunto aqui, a nossa treliça, tá? Ela nada mais é, então, do que um sistema, né, vamos assim, cartesiano, ou seja, é um eixo X e um eixo Y que eu coloco em cima do ponto A, tá? Por que em cima do ponto A? Porque é em cima do nó A que está a carga principal, que está o P. Se o P tivesse aqui no meio, no E, então eu colocaria esse eixo aqui, né? Seria X aqui em cima do E e o Y passando aqui exatamente vertical no E, tá? Então, como a carga P está aqui em cima do nó A, né, do ponto A, eu coloco então o Y em cima do A, né, e o eixo X aqui. Quando eu faço isso, imediatamente eu vou ter o quê? Uma barra, né? Então, a barra B, ela é, com toda certeza, uma força dirigida, né, para cima, ou seja, que vai de A até B, que vai ter duas componentes. Uma FABX e a outra FABY, né? Então, ela tem duas parcelas aí, uma força, né, uma componente horizontal e uma componente vertical, tá? E o ângulo que está exatamente, né, entre a força FAB e o eixo X aqui, tá? Então, esse ângulo aí, ele não é um problema para a gente. Por que ele não é um problema? Porque eu sei que o seno de um ângulo, tá, que eu conheço a, vamos dizer assim, hipotenusa e os catetos dele, é só fazer o cálculo, tá? Então, o cálculo aqui é bem tranquilo. Por quê? Como que eu sei disso? Aquilo que eu falei para vocês, ó, pela regra, né, lá da trigonometria, independente da unidade que eu tiver, se eu tiver, né, se for a mesma unidade para os três, então, se eu tenho 3 pés e 4 pés, ou seja, um cateto de 3 e um cateto de 4, a hipotenusa é 5. Por quê? Porque 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado, tirando a raiz disso, a resposta é 5, tá? É 9 mais 16, que dá 25, raiz de 25 é 5, tá? Então, sempre que a gente tiver o valor, né, vamos dizer assim, dos catetos, a hipotenusa está garantida. E pela regra da trigonometria, seno de um ângulo é o cateto oposto, que é 3, dividido pela hipotenusa, que é 5. Portanto, o seno desse ângulo aqui vai ser 0,6. E o cosseno vai ser o cateto oposto, que é 4, aliás, cateto adjacente, que é 4, dividido pela hipotenusa, que é 5, que vai dar 0,8. Então, lembre-se, pessoal, que o fato da gente fazer o diagrama de forças é, na verdade, para a gente achar os valores de seno e cosseno de alfa, que é isso que a gente trabalha, certo? Então, lá no nosso nó A, só vou agora mudar de linha aqui, pessoal. Então, no nosso nó A, peraí que não deu muito certo, ele... Não, já estava, ele está deslocado aqui. Calma lá, que eu vou fazer direito aqui. Então, no nosso nozinho A ali, o que eu tenho? A diferença entre as forças. Pode usar aquela regrinha que eu dei lá? Pode, pessoal. Eu só estou variando um pouco aqui para não ficar viciado, né? Sempre fazendo do mesmo jeito, sempre... Então, posso usar aquela regrinha sua? Ela vale? Com certeza, tá? Você tem os ângulos aqui, certo? Então, você tem, ó, o ciclo aí, é só você lembrar que como você só tem um ângulo, né? Então, você tem duas forças, tá? E você tem um ângulo aqui, certo? Então, com esse ângulo, você pode usar lá a formulinha, mas aqui fica bem mais fácil se a gente fizer, então, atendendo às condições de somatória das forças no eixo X tem que dar 0, e somatória das forças do eixo Y também tem que dar 0. Então, a primeira condição estabelece que a componente aqui, ó, FABX, tá? Mais a força FAE, então lembrar aqui, ó, que por eu ter uma barra entre os nós, A e E, por eu ter uma barra entre eles, eu tenho uma força, tá? Então, eu tenho força entre AB e eu tenho força entre A e E. Então, na verdade, aqui essas, né, duas setas em azul, cada uma delas representa uma barra. Só que a barra B... Oi?
Pode falar, Maela. Naquele outro exemplo que a gente tinha feito, então, a gente usou o ângulo, né? Isso. Aí, no caso, eu faria o 3 dividido por 4, tangente a menos 1, que daria um ângulo de 36,87 graus. Então, o que eu quero te dizer é exatamente isso. Você não precisa achar o valor do ângulo. Lá no exercício que eu passei para vocês da lista, você precisa achar o ângulo, mas nesse caso não. Por que que não? Porque você quer o cosseno do ângulo, tá? E você quer, na verdade, até nesse exercício que eu passei para vocês também, você não precisa achar o ângulo, tá? Porque quando a gente acha, na verdade, o valor do seno e do cosseno do ângulo, a gente já achou o que a gente precisa, que são essas duas relações aqui, ó, tá? O seno e o cosseno. A gente acha, na verdade, o ângulo por aquela, né, angústia de, eu preciso achar o ângulo, eu preciso saber de quanto é, curiosidade, não que você precise, tá? Por que que não? Porque... Se quiser resolver o exercício aí desse jeito que você está passando agora, também dá. Sim, também dá. Exatamente. Então, tá vendo, ó? Então, o que que eu tô fazendo aqui? Eu tô, na verdade, juntando, né, as duas forças, então, que agora, ó, as duas forças que estão no eixo X são a projeção aqui da barra B no eixo X, que é o FABX, e a força AE, que é a da barra que está entre o ponto A e E. Tá? Então, essas são as contribuições que eu tenho do eixo X aqui. Então, eu somo as duas, porque elas estão na parte positiva do X, e somadas as duas, elas têm que dar zero. Só que daí o que que acontece? Quando eu faço isso, uma das duas forças tem que ir para o lado direito. No caso aqui, eu passei a FAE. Desculpa, eu passei a FABX, que é a projeção da FAB no eixo X, tá? Então, a força FAE, ela vamos assim, a força FABX oposta a ela, tá? Mas quem que é a força FABX? Deixa eu só ver, pessoal, se eu consigo copiar essa figura e colocá-la melhorzinho para não ficar dançando com essa tela aqui. Vamos ver se ela cola aqui. Eu vou diminuir ela de tamanho e vou fazer ela descer. Vamos ver se ela desce. Ok. Deixa eu pôr ela aqui do ladinho. Vamos lá, querida. Venha, desça. Acho que agora vai. Desceu. Tá? Então vamos lá. Só para vocês entenderem aqui. Eu vou ter que... Se eu diminuir muito, ela perde a resolução. Mas tá aqui, ó. Então, a força FAE, que é essa de baixo aqui, que é a barra entre A e E, tá? Ela está, né, sobreposta, ou seja, ela está junto com a FAB aqui em cima, projetada sobre ela. Então, lembre-se que força projetada é a força da barra, no caso a FAB, vezes o cosseno do ângulo que ela forma com o X. Então, foi o que eu falei, eu não preciso do ângulo, eu preciso saber o valor do cosseno do ângulo. E esse valor de cosseno foi o que a gente achou aqui quando nós achamos o valor da hipotenusa, tá? Então, eu tenho o quê? Que o cosseno do ângulo é 4, que é o cateto adjacente, dividido por 5, que é a hipotenusa, que dá 0,8. Então, tá aqui, ó, 0,8. FAB vezes cosseno de alfa é FAB vezes 0,8. Só que eu ainda não saio com valor nenhum daqui, porque nem eu sei o valor da FAE e nem eu sei o valor da FAB. Essas duas variáveis aqui, elas são incógnitas para mim. É aí onde entra a segunda condição da gente usar, então, as forças que estão no eixo Y. E aí, no eixo Y, a coisa já melhora, por quê? No eixo Y, para cima, eu tenho a FABY, que é a projeção da força FAB no eixo Y. E, em compensação, eu tenho a força P, né, a carga que está lá no nó A, que é o peso, né, a carga dirigida para baixo. Essa eu conheço. E como, nesse caso agora ficou FABY menos P, né, porque o FAB está para cima e o P está para baixo, então um menos o outro. Então, o FAB positivo, o P negativo. A hora que eu passo o P para a direita, ele fica positivo. E aí eu preciso recuperar o valor do FABY. Ou seja, recuperar não, eu preciso calcular. Então, o que é o valor do FABY? É o FAB, ou seja, é
o comprimento da barra B, a força da barra B, vezes o seno do ângulo, tá? Alfa aqui, que eu não preciso saber, porque eu já sei o valor de seno dele, que é de 0,6. Foi o que a gente calculou lá em cima quando achou a hipotenusa, e daí calculou já direto o valor dele de seno do ângulo, tá? Então, como o seno é 0,6, o seno de alfa aqui é 0,6, quando eu multiplico FAB por 0,6, eu vou passar o 0,6 dividindo, e eu vou ter, então, eu vou achar a resposta aí da força da barra B, que é de 13,33 kip. Por quê? Nós estamos trabalhando com kip, então aqui não precisa converter nada, né? Nós temos aí que o valor é de 8 kip, a resposta ela vai sair já também de força, né? A resposta vai ser em kip. E quando eu achei esse valor de kip aqui, né, do FAB, é só voltar na expressão de cima e substituir e calcular o valor agora da FAE. Então, como a FAE é menos 0,8 vezes o FAB, a minha resposta vai ser menos 10,7 kip. E aí sim eu digo para vocês, guardem esse valor, tá? Guardem esse número aí, porque ele é importante. Ah, e o sinal? Deixa o sinal aí, tá? Não mexe no sinal, porque esse sinal ele vai dar uma indicação para a gente do que é e do que deixa de ser, tá? Então é ele que vai fazer para a gente a diferença entre se eu estou trabalhando com uma compressão ou se eu estou trabalhando com uma tração, tá? Então deixa o sinalzinho quieto aí. Ah, tá errado? Não. Se apareceu o sinal, deixa ele lá, tá? Porque ele já apareceu aqui na hora que você fez o cálculo da força. Então, a força FAE é menos 10,67 kip. Ok. Então, o que nós temos na verdade aí? No nó, quando a gente olha aqui, né, o nozinho, agora eu vou voltar lá na figura lá em cima, original. Então, quando você olha aqui, na verdade, nesse nó, o que você percebe, tá, é que tem duas, né, você tem duas barras, então você tem duas forças trabalhando aí, que a gente já viu aqui, que é a FAB e a FAE, tá? O que nós queremos aí, então, é fazer o cálculo agora da área dessas barras. Só que a gente já viu lá no começo que a barra B e a barra AE, as duas possuem o mesmo diâmetro, tá? Então elas vão ter a mesma área, tá? Só que a barra B, eu calculo aí o valor de tensão dela dividindo-se a força FAB pela área AB, tá? Ou seja, que é essa área de 1,25 ao quadrado aí, que é comum para todos, tá? Então, como eu quero calcular a tensão na barra B, e eu acabei de calcular ali em cima o valor da FAB e da FAE, tá? Então eu uso o valor da FAB, que é 13,33. Aí, quando nós usamos esses valores, então, nós temos aí, né, o 13,33 dividido pela área, que é 1,25, e eu chego, então, no valor 10,67 KSI, tá, pessoal? Aqui eu quero chamar atenção só porque mudou a unidade. Por que é KSI? KSI porque a gente está trabalhando agora como se fosse o megapascal. Depois eu vou colocar isso em unidades do sistema internacional, e aí vou mandar vocês calcularem de novo, tá? E aí vai fazer mais sentido aí para vocês. Então, o que nós temos aí, tá? Como resultado dessa operação aí? Nós temos, então, que no final da história, a tensão entre a barra, né? A tensão entre a barra B, ou seja, entre o nó A e o nó B, ela vai ser, então, aí do valor de 10,67 KSI, tá? E aí é o seguinte, bom, o valor de tensão deu positivo? Deu, maravilha. Então, se deu positivo, significa que a tensão que essa barra está sofrendo aqui, ó, agora eu vou fazer, deixa eu fazer um copiar, espera aí que agora eu vou precisar fazer uma gambiarra aqui, pessoal, calma.
para eu não ficar aí zanzando com a imagem toda hora. Selecionar tudo, copiar. Vamos ver se ele vai aceitar. Então, voltemos aqui para baixo. Ah, tá. Por que você não cola onde eu peço? Ah, finalmente. Tá, então vamos voltar aqui para cima. Então, o que aconteceu aqui? A tensão que a gente achou aqui, tá? Ou esse valor que a gente calculou aí de 10,67 é a tensão entre esse nó A e esse nó B aqui. Deixa eu aumentar agora para vocês enxergarem aí. Tá, então essa tensão de 10,67 é uma tensão positiva, né, entre o nó A e o nó B. O que significa isso? Significa que quando eu penduro essa carga de 8 kips aqui, tá? O que esse arranjo aqui, o que esse conjunto aqui, né, um conectado no outro vai fazer, é que essa barra, tá, ela vai, né, entre esses dois pontos aqui, o que vai acontecer é que essa carga aqui vai fazer com que essa barra se estique, que é o que a gente calcula quando faz cálculo de tração. Tá? Então, lembre-se que a tração sempre provoca na peça o efeito de elongação, ou seja, a peça estica. Ok, vamos calcular a segunda parte do problema agora, que é calcular a barra AE. Então, na barra AE, nós vamos usar, então, a força do AE, que nós usamos, né, lá, que nós calculamos, que é o valor de menos 10,67, né, saiu um valor negativo aí, por conta da formação que as forças têm no eixo X, e onde a área é a mesma da área AB, né, a área AE é igual à área padrão de todas as barras, que é 1,25 polegadas ao quadrado. Então, eu tenho a força, eu tenho a área, vou dividir um valor pelo outro. Menos 10,67 kips, divididos por 1,25 polegadas ao quadrado. E isso vai nos trazer um valor de tensão negativo. E aí, né? Valor de tensão negativo, problemas, tá certo, tá errado, tá absolutamente correto, tá, pessoal? Por que que tá correto? Porque quando eu trabalho com treliça, eu vou ter as duas forças agindo simultaneamente, ou seja, eu vou ter os dois tipos de tração da mesma peça. Aliás, né, não na mesma peça, nós vamos ter as duas forças agindo, tá, em conjunto, na mesma estrutura, porém em peças distintas. E é por isso que a gente está calculando, então, para a barra AB e para a barra BE, tá? Então, quando a gente calculou aqui para a barra B, como a tensão deu positiva, nós concluímos que essa força de tração, né, ela é uma força de tração, ou seja, ela é uma tensão de tração, porque o valor da tensão, devido ao valor da força, é positivo. Então, se eu dividir uma força positiva por uma área que é sempre positiva e der um valor de tensão positivo, é porque, com certeza, nesses dois pontos aqui, entre o ponto A e o ponto B, está existindo uma força de tração, ou seja, ela está no sentido de esticar. Tá? Então, na verdade, o que está acontecendo aqui é que entre os nós A e B é como se eu tivesse uma força puxando para cá e a outra puxando o B para cima ali, tá? Tá, e agora, no caso aqui da nossa barra AE. Então, na barra AE, o que aconteceu é que quando a gente achou aqui o cálculo da barra, né, aqui horizontal AE, o que aconteceu é que apareceu uma força negativa no valor de menos 10,67. E a hora que eu faço a divisão desse valor menos 10,67 pela área da barra, que é 1,25, o que acontece é que aparece um valor de tensão negativo também. E aí, né, vem a pergunta, tá certo isso? Posso deixar assim? Posso
considerar isso realmente como um valor válido? Sim, pessoal, sem problema nenhum, tá? Na verdade, esse menos aí, ele tem uma interpretação para nós. Que interpretação é essa? Compressão. Então, lembre-se lá que quando a gente fazia o cálculo, né, de um encurtamento de uma peça, o ΔL, ele era sempre um valor negativo, né? Então, quando eu considerava que eu tinha uma carga comprimindo, seja uma mesa, seja uma barra, seja uma coluna de concreto com aço, o que estava acontecendo é que essa estrutura ela estava sendo comprimida. Então, esse sinal, tá, que vai aparecer aí do cálculo das forças, quando ele se mantém negativo, ou quando ele tem como resultado uma força negativa, significa que você vai ter uma tensão negativa. E o fato de você ter uma tensão negativa é uma indicação, é uma representação de que você tem uma tensão de compressão. Tá? Então, resumindo aí, né, o nosso resultado aí, o que vai acontecer é... Deixa eu fazer esse desenho para baixo, pessoal, só para ficar mais um pouquinho. Tá, peraí que eu vou dar um jeito em você já. Agora sim. Tá, então, no final da história, o nosso desenho aqui... Peraí, gente, que o meu outro desenho aqui também tá fugindo. Calma. Só quero deixar eles aqui para ficar fácil de vocês identificarem depois. Tá? Então, o nosso outro desenho aqui, deixa eu ver só agora se eu consigo aumentar ele. Consigo. Tá? Então, o que está acontecendo na verdade? Eu vou desenhar agora com... Vamos fazer assim, pessoal. Eu vou lá no meu mapinha. Deixa eu exportar isso. Então, aqui, exercício era o 6, né? Exercício 6. Aí eu posso pedir uma nova tela aqui e eu salvo com outro nome. Então, vamos lá. Maravilha. Vou fazer ele bem grandão, depois eu reduzo ele lá. Ok? Tá, a figura ficou um pouquinho deformada, mas não tem problema. O que eu quero mostrar para vocês é o seguinte. Então, vamos lá. O que acontece na barra AB devido ao nosso diagrama de forças, tá? Então, na barra AB, o que eu tenho é como se eu tivesse a força, tá? Para cá. Então, isso é FAB. E isso daqui também é FAB. Tá? Então, o que nós temos aqui é uma tração. Tudo porque, quando eu calculei o valor da força FAB, eu cheguei a um valor positivo de força. Então, entre os nós A e o nó B, é como se a força FAB ela estivesse sofrendo esse, né, esforço aqui. Então, FAB para cima, FAB para baixo, e aí ela está, então, tracionada, ou seja, ela está travada e está presa, mas ela está tracionada. Por quem? Por essa, né, a hora que você pendura essa carga aqui, P, tá? Então, por conta dessa carga, a hora que você pendurou aqui, isso aconteceu. Ela está presa aqui, a outra aqui também está presa na parede, então é como se a hora que essa carga aqui, né, fizesse esforço nesse ponto, essa extremidade A, ela começa a ser puxada, e como o nó B está preso, você está, na verdade, fazendo, né, um esforço aí, FAB, tanto nesse sentido quanto no outro sentido ali.
tá? Tá, e aqui na horizontal, tá? Então, aqui na horizontal, deixa eu trocar a espessura da caneta, pessoal. Só que agora eu não lembro como é que é a espessura da caneta. Ah, achei. Vamos lá, um pouquinho mais grossa. Não, tá muito fino ainda. Vou tentar esse. Então, o que acontece aqui, tá, é exatamente o contrário. Espera, que eu fiz o desenho errado. Então, o que está acontecendo entre os pontos A e E é exatamente o caso oposto. E tudo por causa das conexões, tá, pessoal? Então, nesse caso aqui, eu tenho uma FAE que está dirigido para lá, e é por isso que ela dá negativo. Então, FAE. E aqui também eu tenho uma outra lembrando que a força que o sistema sofre naquela barra é sempre o mesmo, tá? É a mesma força. Senão ficaria desequilibrado também, tá? Então, entre o nó A e o nó E, o que existe agora é uma compressão. Tá? Então, o que nós temos aqui é uma compressão entre esses dois pontos aqui. Tudo porque uma das forças, e basta uma ser negativa, né? Embora a gente tenha a força FAE, né? E ela está nesse sentido, mas para que haja o equilíbrio, né? Vamos dizer assim, quando essa força está aqui, você tem a mesma força agindo ao contrário no nó, que acaba gerando, né? Com que você tem, então, um esforço de compressão. Ou seja, ao essa mesma carga estar pendurada nesse ponto aqui, e o fato dela estar, então, travada nesse nó aqui e nesse nó aqui, tá? Você tem, então, tração na barra AB e compressão na barra AE, tá? E isso aí vai ser identificado pelo sinal que a gente obteve ali dos dois valores de força, tá? Então, pessoal, só para vocês terem ideia, na segunda-feira nós vamos trabalhar, só que daí no sistema internacional, vou colocar as forças em newtons, as distâncias em metros, né, ou milímetros já, para ficar mais fácil aí de trabalhar. E eu vou pedir daí para vocês calcularem o esforço na barra BE e na barra ED, tá? Então vai ser DIE e BIE, tá? E aí vocês vão fazer. Então continua a mesma estrutura, a mesma treliça, e vocês vão achar daí os valores entre, né, os pontos BIE e DIE, tá? Que vocês vão ver que é diferente, porque cada barra vai estar sofrendo, tá, um tipo de ação por conta dessa carga que está pendurada aqui, tá? Se eu mudar o ponto de carga, também muda a relação que existe aí entre as forças. Mas esse fator aqui de 0,75P, tá, pessoal, ele já é, vamos dizer assim, reduzido por conta da distribuição de forças que existe aqui, tá? Então, na extremidade ela é P, né? Aqui ela é 25%, se você colocar ela direto na parede, aí isso aí reduz mais um pouco. Eu não lembro agora se vai para meio P ou 0,25P. Tenho que fazer o cálculo aí certinho para ver, tá? Então, é basicamente isso. É um padrão também, tá, pessoal? Ele também é um padrão né, vamos assim, é um problema padrão que
vale aí para qualquer situação. Ah, é. Eu ia dar um print aí para colar e esqueci, gente. Calma lá. Então, vamos lá. Agora eu preciso disso. Vai copiar. Vamos testar. Ele não pegou tração aqui, mas não tem problema. Então, é isso, tá, pessoal? É basicamente... vamos assim, deixa eu pôr para cá mesmo. Vou só salvar o arquivo. Hoje era mais mesmo para gente, né, para vocês verem como é que funciona, como é que é feito. Aí, na segunda-feira, eu vou colocar isso aí como atividade, aí como exercício para vocês, tá? Então, deixa só eu salvar e subir o arquivo aí. Tá, lembrando então que aí tá o dossiê completo aí, tá, pessoal? Então, todos os exercícios aí, incluindo o da treliça aí de hoje, tá? Para ficar completo aí o nosso memorial de cálculo aí, né? Aliás, memorial de resmate aí, para vocês usarem aí como referência para os outros aí. Vamos lá, vou colocar aqui na área de materiais. Então, canal geral, arquivos, aula, opa, hoje já é aula, é da aula 15 mesmo. Eu tô em física, né, gente, não era bem o que eu queria. Vamos lá, agora sim, canal geral, arquivos, material de aula, aula 6. Tá, então, só vou atualizar aqui. Tá, então, a aula de hoje, caso alguém queira, pessoal, eu vou deixar aí os desenhos aí da treliça e do outro exercício lá, para vocês baixarem lá. Então, pessoal, é isso, tá? Por hoje é só. Se alguém tiver perguntas, dúvidas, estou por aqui ainda. Se não, bom final de semana para vocês também, tá? Obrigado, Mayala, bom final de semana. Bom final de semana. Obrigado, professor, bom final de semana. Obrigado, Francivaldo, boa noite. Bom descanso a todos. Boa noite, professor. Boa noite, Antônio. Só desculpa aí que hoje minha internet ficou oscilando aqui, toda hora caía aqui, eu não consegui assistir direito hoje. Tá, tranquilo.